Amém! Papo de Fone! Oi! Eu sou a Lê, falo do Brasil, Eu sou a Reni, falo do Peru. e hoje tem Papo de Fone. Quadro nosso debut conhecendo o BTS. Hoje eu tô animada que o assunto é pré-debut. A gente vai conhecer os meninos todos pequenininhos. E o certo é pré-debut ou pré-debut? Fica o questionamento. Eu acho que é debut, não é? Sem o T? Não sei, vocês que estão aí depois escrevem pra gente e corrijam. Mas antes disso, não se esqueça, corre lá no episódio 0 para você ver um pouquinho como a gente chegou até aqui antes de continuar com esse capítulo. Uma intenção aqui é falar cronologicamente, né, como foi a evolução do BTS, como foi formado e tudo mais. A nossa curiosidade principal no começo era saber como o grupo foi formado. É que essa formação do grupo começou lá em 2010. Se eu não me engano, é na época que Reni começou a ouvir K-pop, não é não, Reni? Isso, mais ou menos, né? Eu comecei ali em 2011, 2012, quando minhas amigas do Glee me apresentaram ao Big Bang e Up 21 e começaram a me mostrar. O primeiro vídeo, eu acho que eu vi de K-pop na vida foi o Fantastic Baby. E eu fiquei encantada, aquelas músicas, aqueles cabelos coloridos, aquelas coisas. E foi uma época super interessante, porque justamente o Big Bang estava vindo para o Peru naquela época, em 2012, eles vieram para o Peru, mesmo tendo cancelado o show no Brasil. O Super Junior também, pouco tempo depois, foi para o Brasil. O Psy estava a ponto de explodir. Então a gente já estava vendo, em maneira mais global, o K-pop entrando mesmo na rádio e nos mercados e fazendo show na América Latina. Então foi uma época um pouquinho antes deles debutarem, mas que já estava soando o K-pop nas rádios, por assim dizer. Então foi um momento super legal. Nessa época, eu não sabia nem o que era K-pop, mas Psy eu me lembro. O Gangnam Então, Style. Tum, tum, tum. Eu acho que o mundo inteiro música na época. o mundo inteiro parou para escutar e cantar com Psy. Ele foi até em bloco de carnaval. Foi uma coisa realmente gigantesca, né? No Brasil foi uma febre. Foi. Era toda a rádio, todo mundo sabia a coreografia nas festas de formatura, era todo mundo dançando. E o Big Bang também lotou o estádio. Aqui o estádio do Peru, quando o Big Bang veio, era para mais de 10 mil pessoas e lotou. O Super Junior, por algum motivo, aqui no Peru ele é gigante, e eu sei que no Brasil também o show foi super bom, super cheio, isso em 2012 para 2013. Então, naquela época, a gente tinha o Big Three, né? Que eram as três grandes empresas produtoras de K-pop, todas dessas três principais saíram de grandes produtores ou até, por exemplo, o JYP, que era da época Idol, né? Ele foi um protótipo de Idol antes que Idol existisse, né? E ele. JYP eu conheço hoje em dia, tanto sei quem é a pessoa, né, quanto vejo os grupos também da empresa. Você sabe que é bom ouvir esse relato aí da sua parte, porque uma das maiores dificuldades que eu tive foi pesquisar sobre essa época. Não que falte informação, porque tem informação aí à torta e à direita. Porém, é difícil achar uma fonte confiável. Tipo, eu acho uma informação contada de um jeito em uma fonte e outra informação contada, e a mesma informação contada de outro jeito em outra fonte. Aí isso dificulta muito da gente saber o que realmente aconteceu. Então, assim, saber o depoimento de quem estava, pelo menos traz um ponto de vista, né? E eu percebo que esses relatos são mais assim de fandom mesmo, né? As pessoas que vão colocando em blogs, Instagram, canais do YouTube. Então é muito difícil até conseguir reunir todas essas informações para poder chegar a uma conclusão de como tudo aconteceu. Sim, porque naquela época o Twitter, basicamente como ele é hoje, não existia. O YouTube era uma plataforma muito rústica ainda. A gente estava, por exemplo, eu conheci através do e consumia K-pop através do Tumblr, mas não estava uma coisa consolidada, né? Era uma época muito de blogs, de micro redes sociais. Diferentes países se focavam em diferentes redes sociais, né? Então não tinha uma consolidação do fandom como tinha hoje. Então era tudo muito disperso. E, por exemplo, essa coisa de streaming de números não existia na época, né? Como eu falei, gostava muito de BTS, de 21.
Eu sabia que existia EXO, que existia SHINee, que existia essas grandes bandas que já estavam sendo conhecidas, mas a gente não entrava, não dava stream no vídeo de YouTube, né? Não existia Spotify. O que a gente tinha que fazer ali era lapidar, entrar nas plataformas de meios não tão legais para baixar as músicas, carregar no nosso pequeno MP3, para a gente poder sair na rua escutando, né? A música, levar a música com a gente, era muito de pessoa a pessoa, né? Se você tinha uma amiga, conhecia alguém, ela te mandava os arquivos, né? As fotos, para você ir vendo e fazendo as coisas. Então era muito nichado, era uma coisa muito nicho, né? As pessoas não tinham loja de coisa coreana como hoje em dia, né? Se você morasse em São Paulo, você podia achar uma loja asiática, de comida asiática, com pessoas coreanas, japonesas atendendo e tal, mas não era de cultura pop, como é hoje. Essas eram muito menores e mais nichadas ainda. Então, o consumo era difícil. Foi até um dos motivos do porquê eu abandonei o K-pop naquela época. Porque realmente o consumo você tinha que gostar muito, porque dava muito trabalho consumir. Mas já estava chegando aqui mesmo assim, né? Já estava chegando no Brasil. E já estava pegando de uma maneira global, dependendo das empresas. Porque uma coisa que a gente via, por exemplo, era uma SM, que era uma empresa mais focada ali num Nexo, numa coisa um pouco mais sexy, né? Mais madura, uma coisa mais global. Você já tinha o Super Junior fazendo turnê, por exemplo, né? Para fora ali da Coreia, para fora da Ásia, né? Chegando na América. Mas você falou sobre as grandes empresas da época há pouco, né? Que é Uhum. justamente as empresas que produziam esses grupos. A Big Hit, que hoje em dia é a Hybe, que é a empresa do BTS, já era grande também nessa época? Ela praticamente naquela época você só escutava falar dos grupos da SM, da ID e da JYP. Né? Ali com aquele a ID que ficou gigante com o Big Bang, que era um maior grupo até hoje. Ele é referência, né? A gente fala que são os idols dos idols. Nossos idols têm como a referência o Big Bang. Sim, o próprio BTS tinha o Big Bang como referência. Sim, porque eles foram os primeiros que produziam, que faziam uma coisa diferente, eles tinham um som muito característico. E para as meninas, a gente tinha o Girls' Generation com SM, tinha a 2NE1, que eram minhas favoritas na época, eu ainda gosto muito das músicas delas. E elas também eram referências e eram muito grandes, né? Então, mesmo a Big Hit sendo pequena, o que eu fiquei sabendo nas minhas pesquisas é que ela já tem alguns grupos, né? Apesar de ser uma empresa Uhum. que não competia com as maiores. E aí uma coisa interessante, principalmente para quem não conhece K-pop, é entender como é feito esse processo de seleção dos integrantes do grupo, né? Que é o processo de audições, né? De treinamento. Para nós que assistimos shows de sobrevivência, reality de sobrevivência, já conhecemos mais ou menos como isso funciona. Eu, pelo menos, assisti Island e Boys Planet, né? Então, os Uhum. meninos são selecionados, no caso dos meninos, e aí eles passam por um período em que eles treinam canto, eles treinam dança, eles literalmente se preparam para estrear num grupo novo, que é justamente debutar, né? O termo debut que nós estamos Uhum. falando aqui hoje. Com essa coisa do survival que você falou, eu também vi o Boys Planet 1 e 2, comecei a ver o Island, eu sei que eu prometi que eu vou terminar algum dia, mas eu comecei a ver o Island, vi outros Tenho fé. survivals como Build Up, terminei outros survivals como Build Up, por exemplo. Mas eu sei que tem diferentes processos de audição, né? Pensando até mesmo nos grupos que eu gosto. Tem alguns que entraram nessas grandes convocatórias de todo o país que eles fazem lá. Alguns, eu sei que muitos, por exemplo, vários dos meus favoritos têm uma história meio. Até a gente fala meio creepy, né? Eles são adultos que chegam neles e falam: Oi, você é bonito. Quer entrar na nossa empresa? E fala: Mas você não sabe o que eu sei fazer. Não importa, venha comigo. E eles vão. Eu sei que o Félix foi encontrado pelo Facebook. Eu, se eu fosse a mãe dele, falava: Não, peraí, esse é alguém querendo te roubar. Não, não. Mas tudo bem, deu certo, graças a Deus. Mas eu sei também que tem convocatórias em outros países, ou simplesmente alguns
trainees vão de porta em porta tentando conseguir audições. Como é que foram com os meninos? Nessa época, lá por 2010, a Big Hit fazia processo de audições. Então já tinha alguns Uhum. trainees dentro da empresa, tanto meninos quanto meninas. Aí como é que eles faziam? Eles iam nas escolas especializadas em dança, por exemplo, em música, iam em outras cidades também para conhecer os jovens, e aí fazer alguns testes e conseguir selecionar alguns que tivessem um perfil para serem trainee na empresa, né? E aí, durante esse processo, eles já tinham já o nome definido. Essa é uma grande curiosidade que eu descobri também, né. Então eles já tinham um nome, e aí já estavam querendo selecionar trainees para poder formar esse grupo. A intenção inicial do grupo era formar um grupo de hip hop. É que o primeiro membro que foi selecionado foi RM. Que interessante, então. Eles já tinham pensado que iam fazer um grupo e depois foram colhendo os idols, os trainees, para botar nessa ideia que eles já tinham formado. Não é que eles foram encontrando os trainees e armando alguma coisa. Eles já tinham falado, não, isso é o que a gente quer, vamos buscar quem entra, quem cabe aqui no grupo. Interessante, eu não sabia que tinha sido assim. Então a ideia era formar um grupo diferenciado, por isso esse perfil de hip hop, né. Então eles queriam Uhum. fazer um grupo novo, com identidade forte, com perfil diferente, para arriscar mesmo, assim, no mercado. E aí nessa época, RM, que significa Rap Monster, para quem não sabe, e o nome real é Kim Namjoon, era um menino, um adolescente, ele tinha 15 anos de idade. E era um menino, inclusive, muito inteligente. Ele morava numa cidade bem próxima de Seul, coladinho com Seul. Descobriu o hip hop na internet, começou a pesquisar, aprendeu a falar inglês sozinho. Era um menino muito estudioso. Inclusive, eu descobri também que ele fazia parte do 1% dos mais bem-sucedidos no simulado para a Prova Nacional de Universidades. Como se fosse o nosso Enem. Então ele não só era talentoso, mas também era inteligente. Ele podia ter feito outras coisas, não só ser idol, mas realmente era o destino e a intenção dele. Sim, ele era altamente ligado em música, especialmente hip hop, né? E tinha o sonho de trabalhar na área, de ser rapper. Tanto é que ele já era, inclusive, conhecido no cenário local do rapper underground, lá na cidade dele. Ele tinha facilidade de vir para Seul também, né? Pela proximidade, enfim. Então, ele já conhecia aquela galera, já tinha uma comunidade, já participava. E com ainda 15 anos, ele fez inclusive testes para uma gravadora de hip hop para poder se tornar rapper. E aí tiveram audições, encontros, apresentações, e aí ele foi estreitando laços com pessoas que já eram da área. E numa dessas, tinha um rapper que já era famoso na época, o nome dele era Sleep, se eu não me engano, e viu a apresentação de RM. E aí, quando ele viu aquela apresentação, ele fez o quê? Já entrou em contato com ele, já pediu o telefone, já falou dele para o pessoal da Big Hit, tanto o Bang, que era o fundador, quanto o P-Dog, que é um dos principais Uhum. produtores, e rapper também, enfim. E aí eles entraram em contato, fizeram um teste com ele, né, para ver se ia dar certo, e foi assim que ele começou a treinar na Big Hit. Que legal, então ele já de novinho chamou a atenção e foram atrás dele. Sim, agora sim, esse teste que ele fez ele tinha 15 anos, foi em 2009, mais ou Novinho. menos. A época que ele foi para a Big Hit foi só em 2010. Então ele já tinha Uhum. 16. Inclusive, ele foi em agosto para o dormitório. O dormitório que a gente chama, para quem não sabe, é o local onde reúnem os meninos para morar e treinar, né, para se tornarem trainees. Então ele foi para o dormitório em agosto de 2010 e só em setembro ele assinou o contrato. Ele foi tipo fazer uma experiência, ver se ia dar certo. Imagine deixar o filho de 16 anos e morar no dormitório de uma empresa. Eu não consigo imaginar. Tá, imagina aquele tanto de adolescente metidos num dormitório com pouca supervisão, porque claro, tem supervisão dos managers e tudo. Até eles são, eu lembro, eu já escutei falar que eles eram muito estritos, não eram permitidos telefone, não eram permitidos sair, não eram permitidos nada. Mas aqui naquele espaço, imagina a zona que deve ter sido aquilo, com um monte de adolescente morando junto um em cima do outro, né? Sabe o que é interessante? Mesmo ele sendo tão novinho, ele sempre teve muito assim o perfil de líder.
Então a ele foi dada a responsabilidade de, tipo, ajudar a montar, né, a nova banda que estava para surgir, o novo grupo que estava para surgir. Inclusive ele começou a aparecer na internet através do Bantam Logs, que era um blog que tinha, né, o blog deles bem antigo, Hum. e também no canal do YouTube da Big Hit, já postando vídeos, falando sobre as frustrações enquanto jovem, o processo de produção de música, sobre como era a vida de trainee. Então ele sozinho já começou a produzir conteúdo. É Inclusive, para ele é criar tido aquele interesse, né. exatamente, ele é tido como pioneiro de usar esse formato para se comunicar com o público na época. Ainda mais no K-pop, que a gente sabe como são restritos, né. Foi dada essa É, abertura a ele, para conversar com o isso dá para público. ver que eles realmente confiavam nele e estavam apostando alto nele, né. Exatamente. Então, assim, nesse momento ele já era meio que confirmado como o primeiro membro do BTS, né, que na época eles chamavam Bangtan Senoidan. Uhum. E depois começou a ser BTS para facilitar mesmo de falar e também para o fandom estrangeiro. Porque BTS, a priori, é tipo uma sigla que vem do próprio nome Bangtan Sonyeondan, né? Bangtan, então BT, e Sonyeondan, o S de Sonyeondan. Então forma BTS. O primeiro sentido que se deu esse nome foi esse. Futuramente foi dado assim outra sigla para isso, né? Foi tipo melhorado, pensado uma maneira de ter um melhor significado, e eles costumam dizer que é beyond the scene, tipo, atrás da cena, além da cena. É, porque ter ali aquela coisa de boys, né, do Boys Scouts, agora que eles já são todos adultos, deve ser um pouco estranho para eles. É, e na época eles mesmos tinham vergonha desse nome, eles achavam assim, tipo, a prova de bala, escoteiro a prova de bala, meio esquisito. Mas enfim, como era um nome que estava pré-definido, acabou continuando e é o sucesso que é hoje, né. Claro. Depois que a RM estava lá na Big Hit, já treinando, enfim, em pouco tempo eles já conseguiram começar a selecionar as outras pessoas que hoje em dia fazem parte do BTS também. E o outro que entrou em seguida foi Suga. Suga era um menino que era do interior, mas que começou a compor músicas com 12 anos de idade. E o nome do Suga, qual é? Porque eu imagino que o nome dele não é Suga. Não, o nome dele é Myung-gi. Até você falando sobre isso, é interessante eu falar os nomes reais antes de começar a falar, porque cada um tem diversos nomes diferentes conhecidos pelo fandom. O próprio RM, o nome dele é Kim Namjoon, você vai ouvir chamando de Nan, de RM, de RM, de Rap Monster, enfim, Suga é Myung-gi, Suga, August D, esse é o nome que ele usa para os trabalhos solo. August D, sabia disso? Não, eu não tinha a menor ideia que o Augusto e o Suga eram a mesma pessoa. Porque eu sei que a gente brinca, ó, você brincar, eu falei: "Gente, tem 20 membros nesse grupo", porque eu escuto uns 20 nomes diferentes, e eu nunca sei quem é quem. Parece que não acaba os membros desse grupo. Então vamos com calma. Até agora nós falamos sobre como foi a entrada de RM, que é o Kim Namjoon, e agora sobre a entrada de Myung-gi, que é o Suga, certo? Ou o Augusto D, Sim, mas August certo. D é a identidade que ele usa para os trabalhos solo. Então, enquanto ele Uhum, está dentro do BTS, ele é Suga mesmo. tá bom. Pouquinho a pouquinho vou aprendendo, vocês podem me cobrar depois. Então, como eu estava falando, Reni, ele desde criança Uhum, gostava muito de música, né? Começou a compor o quê? Com 12 anos, como eu estava falando. Entrou numa escola especializada de música, mas no caso ele estudava MIDI, que é música instrumental digital, que era o que tinha disponível na época, na verdade, lá na cidade dele, né? Que era no interior. uhum. Então, na época do ensino médio, ele já era músico profissional. Quando Uau. ele foi conhecido pela equipe da Big Hit, ele já era músico, já era obcecado por hip hop, ele já trabalhava, porque a família dele não era uma família pobre, enfim, então ele trabalhava para ajudar. Ele trabalhava como compositor, ele dava aula de MIDI, que é o que ele tinha estudado na escola especializada. Ele trabalhava em loja de conveniência e ainda fazia entrega. Você acredita? Gente, com quantos anos ele fazia tudo isso? 16 anos. 16 anos ele já estava nessa vida, porque ele tinha que se virar, era o que tinha. Então ele tinha muita Oh, meu vontade de Deus. trabalhar com música, mas não dava sustento nenhum. Ele conta que ele inclusive já fazia apresentações, só que não era reconhecido e o pagamento era muito pouco. Muitas vezes não dava nem para comprar um lanche. Mas mesmo assim ele Oh, continuava meu indo, porque era o Deus. que ele gostava e ele queria realmente, né, participar.
E aí, lá na cidade dele, teve uma audição da Big Hit também. E aí ele participou. Nessa audição, ele ficou em segundo lugar. E aí, Nossa. por isso, ele ingressou também na empresa. Então, RM chegou na empresa em agosto de 2010. Em novembro, o Suga Ele chegou. foi ali o segundo que chegou depois da RM. Exatamente. É como a ideia inicial do grupo era justamente ser de hip hop, então os perfis estavam combinando, né? O primeiro menino, que já era conhecido no cenário local, o segundo, que já era músico, que também já amava hip hop, então combinou demais. Assim que Suga chegou, eles já começaram a ouvir música juntos, a trocar ideia, enfim, a treinar juntos e tudo mais. Não, que bom, já foram criando aquela amizade, aquela conexão ali, né? Exatamente. Agora, enquanto Suga estava participando do processo de audição da Big Hit, eles já tinham, inclusive, contrato assinado com o J-Hope. J-Hope não estava no dormitório, mas ele já tinha contrato assinado. Isso é uma curiosidade, porque ele teve contrato assinado em abril desse mesmo ano e só se mudou para o dormitório em dezembro. Ah, por quê? Ele estava estudando, fazendo as coisas, trabalhando? Então, a questão do J-Hope foi o seguinte: ele já participava de grupo de danças, desde sempre, né? Então, ele já tinha feito audição para Idol, inclusive. O estilo de dança dele era o street dance. Inclusive, tem vários tipos de Uhum, dança diferentes. Street dance é como se fosse o topo da árvore, né? E aí tem vários uhum, galhos. Então, tem popping, uhum, locking, house dance, próprio hip hop também. Então, J-Hope já dançava esse tipo de música e já queria ser idol. Como tinha sempre uhum. esses processos de audição, uma pessoa da própria escola de música dele recomendou ele para fazer teste na Big Hit. Aí o pessoal da Big Hit estava lá e ele já fez o teste, a cidade dele também do interior, e aí ele foi contratado. Só que mesmo ele sendo contratado, ele ficou treinando na própria cidade dele. Ficou treinando Ah, de abril até novembro. E aí, quando começaram a chegar os meninos que iam compor o BTS, que no caso era RM e Suga, aí avisaram para ele que seria melhor ele se mudar. Inclusive, ele chegou exatamente no dia 24 de dezembro de 2010, véspera do Natal. gente, um dia antes de Natal. A gente sabe que na Coreia o Natal não é como é no Brasil, né? É que não é esse grande evento familiar, religioso que eles têm. Eu sei que a gente vê, como a gente vê muito dorama, a gente sabe que é uma coisa mais de casal, uma coisa mais romântica, que eles comem ali mais um frango frito do que uma grande ceia de Natal. É uma coisa mais romântica que familiar, né? Então, imagino que eles chegarem em 24, não tem para eles tanto peso como teria para gente aqui se um brasileiro começasse a chegar numa nova casa, num novo lugar, numa nova cidade, dia 24. Mas mesmo assim é impactante, né? Você fica, uau, pleno Natal e ele Exato. fazendo essa mudança de vida. Aí, como o J-Hope veio da dança, inclusive, não sei se você já ouviu falar, mas tem um documentário dele, é chamado Hope on the Street. É um documentário que ele conta como é a história dele com a dança. Então, nesse documentário, ele revisita lugares onde ele dançou, ele encontra antigos professores dele, ele encontra pessoas que são renomadas em dança, e aí ele viaja para os Estados Unidos, para o Japão, para Paris, enfim. Em cada lugar, ele vai dançando um estilo de música diferente. Para quem não assistiu, é muito interessante ver essa trajetória dele. Ai, que legal. Eu sei que a gente vai pegar capítulos mais adiante, que é para ver cada filme, cada documentário que eles fizeram. Porque, pelo que eu vi, são muitíssimos. Tem vários no Disney Plus, vários na Netflix, vários no Viki. Então, se eu sei que vai ser super legal mais adiante ver cada um desses documentários. Sei que tem deles juntos, deles solo, deles em dupla, né? Tem um que são dois viajando, pelo que eu sei, não sei quem, mas tem dois viajando por aí. É de mim e J-Ho oh, de mim, J-Hope. É de mim e JK. Ah, porque eu sei que apareceu na minha timeline, mas eu não sei qual dos dois é. Então eu sei que tem muito conteúdo pra gente ver juntos esses vídeos mais adiante. Esse que você falou do J-Hope me parece super interessante, porque eu tenho uma preferência assim por dança. Eu acho muito legal, eu fico encantada quando eles dançarem. Então eu vou estar ansiosa por chegar e ver esse documentário com você no futuro. Vale a pena, viu? E aí o bom é que mesmo ele sendo super ligado em dança e dançando hip hop, que era um dos estilos que estavam incluídos, ele não sabia fazer rap. Não era a preferência dele, assim, ele não era rapper. Diferentemente RM e de Suga. Então, quando ele chegou, meio que ele teve um impacto assim, porque os meninos já faziam rima assim freestyle na hora. E Uhum. ele não. Então ele meio que foi doutrinado no rap.
começaram a ouvir junto com ele, ensinar ele a fazer cypher, enfim. E aí ele começou a tomar gosto e logo, logo ele se apaixonou pelo estilo. Pegaram ele ali na planta, né, pra ir construindo. Mas você falou ali do cypher, que é isso de cypher? N-Cypher, em português é cifra, né? É quando eles se reúnem, fazem uma roda para ouvir uma batida de rap e ficar fazendo rima. Tipo competição? Fala e o outro Ah, tá. responde, e aí vai rimando. Enfim, é super difícil, né? Então eles já faziam isso, eles meninos, né? J-Hope nessa época que chegou no dormitório, tinha 16 anos também. Então, né, ele assim, bem novinho, eles começaram a ouvir juntos e a se especializar nisso também, melhorar as habilidades nisso também. Poxa, que legal, porque para fazer essas coisas você precisa um monte de habilidade, precisa ter um pensamento muito rápido para pegar as letras e conectar, e ter as batalhas ali. Então eles deveriam ter um nível já muito bom e um entrosamento muito bom naquela época, né. Deve ter sido difícil para o J-Hope chegar e tentar se meter ali em J-Hope, que o nome real é Jung Hoseok, né? Jungkook. E ele tem Isso. outros apelidos também como os outros? Ah, é cheio, né? Enfim, é bom quando ele chega no show, ele fala um texto tipo assim, eu sou sua esperança, vocês são a minha esperança e eu sou J-Hope. Tudo em inglês, Que né, obviamente. E é bonitinho. Hope, é uma fofura. Inclusive, na época, devido a essa habilidade deles e eles se desenvolverem tanto no rap e terem destaque dentro da empresa, todos os outros trainees tinham certeza que eles iam debutar como grupo de hip hop. Eles eram conhecidos, eram famosinhos, assim, dentro da empresa. Não, esses 3 é certeza, vão debutar, não tem como. Uau, eles já deviam ser super admirados pelos outros trainees, né. Mas aí as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes, apesar de ter esse perfil de hip hop e tal, o próximo a entrar foi Jungkook. Esse é o nome real dele, viu. O meu Mas biscoitinho. mas o pessoal também chama de JK, enfim, entre outros nomes, como você mesma tá dando apelido aí. E aí, JK é de uma cidade chamada Busan. Por que que eu tô falando isso? Faço questão de falar nisso, porque quem é dorameira vai saber. Exatamente. Quantas séries a gente vê que se passam em Busan, O que viajam para Busan, com as tangerinas. isso. Então, o menino JK, ele Hum, sempre foi bom, tanto em artes quanto em esportes. Era um talento que ele tinha. Quem acompanha o BTS sabe que ele é bom em tudo isso até hoje. Então, ele super se destaca assim no grupo. Ele tem muitas habilidades. E aí ele meio que foi para o lado da carreira artística, né? E começou a participar de audição, enfim. Então, nessa época, como tinha muitas audições já, né, que hoje em dia continua, permanecem, teve um programa, um reality, chamado Superstar K3. E ele foi participar dessa audição, né? E aí uhum. lá ele se destacou tanto que 7 empresas diferentes entraram em contato com esse menino, querendo conversar com Meu ele, tem Deus, era noção? uma estrela mesmo. Que diferencial ele tinha, inclusive o vídeo dele de audição para participar desse programa, eu até lhe enviei, lembra? Lembro, lembro, ele parecia gente, parecia um bebê. Depois a gente põe lá nas nossas redes sociais o vídeo para vocês verem também. Mas era uma massinha, não era nem um biscoitinho, estava na massa ainda, era muito pititiquito. E é bom ver esses vídeos que dá para ver o quanto ele era tímido e introvertido nessa época. Ele lembra muito isso, que mesmo depois que entrou no dormitório, ele continuou tímido um bom tempo, assim. Depois ele se familiarizou, enfim. Mas no começo, essa foi uma das dificuldades dele, né? E aí, quando ele começou a ser contactado por essas empresas e tal, ele se interessou justamente pela Big Hit. Porque Uhum. tanto ele já tinha ouvido falar de Bang, que é o fundador, né, enfim, e ele também era conhecido como Hitman na época, porque produzia e também compunha músicas que foram sucesso, foram hits. Quanto Uhum. também ele já tinha visto o RM. Ele já conhecia o trabalho dele e já admirava. Ele pensou: "Eu vou para essa empresa, porque tem esse homem que, né, que é bom em fazer as músicas fazerem sucesso, tem o RM, que eu admiro muito já", então ele resolveu ir pra Big Hit, por isso ele foi para lá. Nossa, ele teve um discernimento muito bom, né, ele viu ali e falou: "Esse é um talento, eu quero ir com esse talento",
porque eu vou poder Inclusive, ele ver. já tinha ouvido falar do trio de rappers e ele também já achava que esse trio ia debutar como grupo. Então, para ele já era bom também só estar naquele ambiente. Não importava, logicamente, ele foi para lá para ser idol, mas ele nunca imaginou que ele ia participar justamente desse grupo. Aí ele não sabia que ele ia debutar com o RM. Ele só queria estar na empresa do. E agora, só para a gente se colocar mais ou menos assim na cronologia, você sabia que ele chegou quase um ano depois que a RM estava lá? A RM chegou em agosto de 2010, ele chegou em junho de 2011. Então, já fazia um tempão que eles estavam lá, né? Que os rappers estavam lá, desde o ano anterior. Uhum. Aí o Então ele interessante já nessa entrou. época, ele era tão tímido, tão introvertido, que ele conta, tinha época que fazia muito calor lá no dormitório, ele dormia na beliche, ele ficava morrendo de calor lá em cima e não tinha coragem de descer para não incomodar os Yangs dele. Durante a noite ficava passando Oh, calor. muito educadinho e pititico. É, muito talentoso também. Quando ele chegou lá, o talento dele logo foi percebido, né? Tanto é que no BTS, eu não sei se você já ouviu falar, mas o apelido dele interno é Golden McNair. E eu já ouvi falar dessa coisa do Golden McNair, porque ele era um McNair super talentoso, né? O álbum dele se chama Golden, álbum solo. Que legal que ele pegou isso e levou para ser uma coisa dele, para levar com confiança, né? Eu sou o Golden McNair e levar nisso. J-Hope conta que ele percebeu nitidamente que a estadia deles como trainee se divide em duas temporadas. Primeira temporada, Uhum. os rappers, e a segunda temporada, a chegada de Jungkook. Porque aí começa a parte de vocal, né, que você falou, que se complementa e faz mais completo. Exato. Eu digo que ele chegou como primeiro vocalista, mas nessa época eles não tinham ciência ainda que eles seriam juntos um grupo, né? Ele era apenas mais um dos trainees que estavam lá. Inclusive, nessa época, tanto eles treinavam rap, como também já treinavam dança. Apesar que esse não era o foco principal. A dança era tipo para complementar a apresentação, fazer parte, Uhum. e não esse nível de performance que eles têm hoje. RM e Suga nem imaginavam que eles iam ter que dançar em um grupo. Nessa época, eles nem imaginavam o quanto que eles iam ter que performar em nenhum grupo ainda. Ai, deve ter sido muito difícil, né? Eles entraram ali achando que ia ser rap, hip hop, batalha e tal, e aí de repente, não, vocês vão ser boy group, vão ter que dançar, que nem ali Backstreet Boys. Nessa época eles ainda não sabiam, né? Então foi É, mais pra frente, mas assim. imagino engraçado, engraçado, né? Mas a gente sabe como é menino adolescente, que tem toda aquela marra, aquela coisa, falando, não, 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 senta aí, vamos dançar. Naquele mesmo ano que Jungkook foi selecionado, eles também selecionaram Vi. Sabia que Vi é da mesma cidade de Suga? Qual é a Assim como coincidência? assim como JK e Jimin também são da mesma cidade, apesar de eu não ter contado ainda como foi que Jimin entrou no grupo, né? Uhum. Inclusive, o nome dele é Kim Taeyeon. Kim Kim Taeyeon. Taeyeon. O Tae, Ah, o ele que é o Tatá, Taeyeon. O o Tae, o Vi. Tatá. Eu Então, assim, nunca ia adivinhar que o Vi e o Tatá era a mesma pessoa. São nomes completamente diferentes. O Vi começa com V. De onde é que tirou Taeyeon, saiu um Vi. Aí complica. é porque Tatá vem de Taeyeon, E o V? Da de da onde que visual, saiu esse V? de Ah, visual. tá explicado onde é que saiu esse V? Tá explicado. E também era um menino que sempre se interessou por música, sabe? Ele tocava saxofone desde o ensino fundamental. E ele se envolvia com essa história de artes também, enfim. E também Uhum. estava na escola especializada de dança nessa época. Então, fazia mais ou menos uns 6 meses que ele estava nessa escola, apareceu mais uma vez na cidade dele uma audição da Big Hit. E aí eles foram lá na escola dele, na escola especializada em dança, para testar os dançarinos mais experientes, aqueles que já estavam lá há 2 anos, 3 anos. E ele foi assistir, ele foi acompanhar, né, os amigos dele lá. E aí, menina, quando estava tendo os ensaios e tal, ele se destacou tanto pela beleza, o pessoal da equipe perguntou: "A gente pode ver aí se esse garoto dança também?". Aí ele foi e Nossa, então ele participou. realmente foi destaque. Totalmente. E não só na beleza, porque quando ele dançou, ele continuou se destacando, né, apesar do pouco tempo de treinamento lá na escola, ele também conseguiu se sair bem. E aí, por isso, também ele foi contratado e ele chegou no dormitório no segundo semestre de 2011. Ou seja, Jungkook chegou em junho, ele chegou mais ou menos em setembro,
Pegaram, tipo, entre aspas, juntos, né? Chegou Jungkook, chegou ele em É, seguida. Jungkook chegou com 13 anos, aí completou 14, justamente no mês que Vi chegou, e aí Vi chegou com 15 anos, um bebê. ali quase na mesma idade, mas piquitititos os dois. Exatamente. Para ele, como para todos os outros, os três Youngs já eram artistas, né? Inclusive, eles Uhum. já trabalhavam nos estúdios da Big Hit, já produziam Uau. música, enfim, já faziam testes, entre outras coisas. Ele não achou nunca que ia debutar no grupo deles. Para ele, que entrou, ele só fazia 6 meses que ele dançava, e ele já sabia que quem ia ser trainee passava anos a fio esperando debutar. Então, quando ele entrou, ele não tinha a mínima ideia que ele ia debutar logo. Eu digo logo, mas ainda demorou uns 2 anos, né? Só que ele, assim, É, ele entrou para treinar, para treinar. Ele, tá, então eu vou treinar e eu quero ser idol, vou debutar. Ai, que legal, que talentosos, esse grupo aqui deve debutar logo, né? Então, não tinha a menor ideia. E a gente, assim, Reni, que ia ser tudo junto. falando sobre os trainees, dá a impressão que só tinham esses trainees, né? Mas é bom É, lembrar que não tinham só eles. Tinham vários outros meninos. É porque a história que a gente pesquisa é mais sobre o ponto de vista deles e falando sobre claro. eles. Uhum. Tinha outros meninos lá, todos juntos também. Então, assim, devia ter muita amizade com os outros, enfim. É legal ver ali e pensar, né, que tem que dar os créditos aonde os créditos merecem ser dados, né. O trabalho que eles fizeram de juntar de todos esses meninos, um grupo que tivesse um equilíbrio de talento, de personalidade e que se conectasse bem para transformar no que o BTS é hoje em dia, foi um trabalho muito bem feito, né, porque esses como estavam em diferentes estados de treinamento, você tinha um que treinava desde os 12 e o outro que estava treinando há 6 meses, mas conseguiram ter aquela visão ali de juntar todos eles, né. Então foi um trabalho bem feito. Exato. Inclusive, quando começaram a entrar também outros meninos, eles pensavam em fazer o grupo, o Bangtan, e Uhum. começaram a fazer audições e entrar mais meninos, certamente não só esses que nós comentamos, né? E numa dessas foi selecionado Jimin também. Jimin é da mesma cidade de AK, Busan. E ele já era assim dançarino desde sempre. Ele já era especializado em dança contemporânea na Busan High School de Arts. Diga aí. Chiquérrimo. Mas aqui pessoal, para ter certeza, é o Jimin, não o Jin, são 2 diferentes. A gente tá falando do Jimin. Eu tenho vontade de rir todas as vezes que você pergunta isso. Não, Jimin é um e o Jin é outro. O Olha, vai Jimin demorar, é é o o mesmo dançarino nome, é um nome super contemporâneo. parecido. É, É. o Inclusive, Jin. eu não sei se você lembra, mas teve uma época que eu lhe enviei um vídeo de mim dançando dança contemporânea. Nossa, foi aquele que ele tá de branco, né? Sim, aquele mesmo, que ele tá de branco. Bonito, muito bonito. Depois você me manda de novo pra gente botar lá nas nossas redes sociais, pra todo mundo poder ver com a gente, porque eu achei esse vídeo muito bonito. Tá combinado. É linda a performance dele. Ele é muito talentoso em dança, assim. E ele sempre participou de grupo de dança, enfim. Aí imagina esse menino chegando nesse dormitório e vendo esses rappers bombando. Da onde que ele ia Nossa. imaginar que ia entrar nesse grupo? Jamais, o perfil dele era totalmente diferente, assim. E ele só chegou em 2012, ele chegou em maio de 2012. Então já estava lá RM, Suga, J-Hope, Jungkook, V, Kim Tae-yeon e Jimin. Park Jimin, para dizer o nome Mesmo. dele real também. Mas deve ser chegar ali como se fosse um menino novo chegando num colégio novo, né? Aquele sentimento que a gente já teve um dia de entrar num colégio novo, onde todo mundo já é enturmado e a gente está ali caindo de paraquedas. Aí ele conta: esses Yang já são artistas, já são celebridades. Esse menino aqui multitalentoso, que era JK. Esse outro já tem cara de idol, que era V. O que é que eu tô fazendo aqui? Ai, coitado. Porém, com a chegada de Jimin, aí eles começaram a perceber que o andamento do grupo que ia debutar estava indo em outra direção. Porque apesar Uhum, deles não terem certeza de como ia ser, quem realmente ia debutar, todos que estavam sendo selecionados era para testar para o BTS. Só não sabiam uhum. se ia debutar ou não, porque não era certeza de debutar só porque entrou na Big Hit.
mas que eram todos esse cenário, né. E aí os meninos que Hum, eram rappers já começaram a olhar com outros olhos, nossa, parece que estão misturando aí os perfis, né, para formar um grupo. E aí em seguida, legal. o último só falta um para entrar, em seguida quem entrou foi Jin, não é de mim, Jin, que não é o de mim. não, é Kim Seok Jin. Então, eu já tô Isso. anotando, você não tá vendo aí? Você não está vendo, mas eu estou anotando, tá? Todos os nomes, tô anotando os nomes pra gente não se perder depois. Ele também era de uma cidade bem próxima de Seul, sabe? E o sonho dele não era cantar e dançar, diferente de todos os outros. Ele pensava em ser ator. Inclusive, na época que ele foi selecionado, ele já fazia faculdade de artes cênicas. Quantos Ele já anos era tinha? bem Ele atorzão tinha. mesmo, o foco dele era tá em Total, ele já tinha K-drama. 19 anos. É, ele já tinha 19 anos quando ele foi, né? Ele foi no segundo semestre de 2012. Nossa, que diferença de idade, imagina ter um de 13 e um de 19. Quando você tá adolescente, isso é uma diferença gigantesca. De mim e em seguida entrou Jim. Agora Jim conta que ele foi enganado. Ele disse, primeiro de tudo, ele foi encontrado por um olheiro. Não sei por que ele chamou a atenção na rua. Lindo, né? E aí, fazendo faculdade de artes cênicas, né? Já com essa veia artística. Aí o pessoal, vamos fazer uma audição e tal. Ele disse na audição que, na verdade, ele queria ser ator. O pessoal, não, mas não se preocupe. Se você entrar no grupo de idol, em breve, em seguida, você vai conseguir atuar com certeza. Vai encaixar. Coitado, ele já conseguiu atuar alguma vez hoje? Ou mentiram pra ele até hoje? Que eu saiba, não. Quem já atuou foi Vi. Vi já atuou. Tem o dorama que ele participa. Eu até esqueci o nome agora, mas tem. Ele Tem que participou botar e na se lista pra divertiu. gente ver depois. Com certeza. Agora, Jim, não, ele foi realmente enganado. E, assim, rotina de treinos e de apresentações só foi se intensificando depois disso, né? Então, cada vez menos ele teve a oportunidade de continuar estudando artes cênicas. Para ele foi muito difícil isso aí. Ai, coitado. Enganaram mesmo ele, mas era, às vezes as coisas são pra ser o que eram pra ser. Aí os meninos todos bem novinhos, né? 14 anos, 15, 16, o mais velho 17. Aí chega Jim, e para a Coreia é uma diferença muito grande com 19. Quando ele chegou Não, nesse até quarto, pra aqui. nesse dormitório, é, e viu a bagunça. Ele, meu Deus, o que é isso? Então ele chegou meio como o pai de todos, assim, tentando organizar. Vamos juntar Hum, aqui, vamos dividir as tarefas e tudo. Ele viu comida pelo chão, tudo bagunçado. meu Ele Deus. resolveu cozinhar melhor para os meninos, que ele comiam qualquer coisa, enfim. Então ele chegou meio com esse papel, assim, tentando organizar um pouco. E Chegou agora, sendo depois mãezona. isso. E aí depois que ele chegou, Reni, ficou nítido, ficou claro a formação do BTS. Porque fizeram, sabe o quê? Não, Simplesmente dispensaram todos os outros meninos que eram trainees na época e deixaram só os 7. coitados. Exatamente. A Big Hit nessa época precisava conter gastos, porque tanto era uma empresa pequena, quanto um grupo feminino que eles tinham debutado um ano antes, tinha dado prejuízo, não foi para frente. Então, eles não podiam estar lançando um grupo e mantendo outros trainees para poder investir depois. Eles tiveram que focar tudo no BTS. Ai, coitados. E deve ser difícil não só para os que se foram, mas para os que ficaram também, né? A gente Hum, vê vários dos grupos que eu vejo, que eu sigo, que foram trainees desde muito novos, né? Desde ali do Bangchan, do Keita, que também foram trainees desde os 13, como outros, eles falam disso, que não era só difícil ser dispensado, mas também era difícil ver todos aqueles meninos com quem eles moravam, treinavam, passavam 24 horas por dia, tendo que se desgarrar deles, né? Deve ter sido muito difícil para eles. E você imagina a cabeça desses meninos, cada um com um talento completamente diferente do outro, pensando como é que vai ser esse grupo, como é que a gente vai conseguir se conectar, né? E fazer com que tenha entrosamento e que realmente tenha um perfil em que todos se encaixem. Esse era o grande desafio nessa época. É, né? Deve ter sido bem complicado.
Pra juntar todo mundo, principalmente como a gente falava, né? Tem os meninos que eram o Rap Monster e o dançarino de música clássica, né? De música contemporânea. São perfis bem diferentes, né? E Principalmente foi um de nessa 19 e um de 13, né? Para juntar tudo isso numa mesma panela, deve ter sido complicado. foi nessa época, então, que foi mudado o perfil. Então, o BTS, que antes tinha a ideia de ser um grupo de hip hop, passou a ter o Uhum. objetivo de ser um grupo de alta performance. E, sinceramente, eu fico impressionada todas as vezes que eu vejo o MV, a primeira música dele, da música Debut, que é No More Dream. Uhum. N, ó, vou passar o link para você ver hoje. É Tá. impressionante. Vamos deixar nas redes sociais também, né, para o pessoal ver. Uhum. Esses meninos, eles fazem acrobacias na hora da dança. Eles ensaiaram exaustivamente. A partir da chegada de Jin, que dispensaram os outros, enfim, e ficaram só eles, e que foi definido que seria um grupo de alta performance, eles começaram a treinar pelo menos 14 horas por dia. Cara, mas realmente eu fico impressionada. 14 horas por dia é mais que um dia trabalhado para um adulto. Imagina para esses adolescentes estarem trabalhando, entre aspas, treinando 14 horas por dia, né? Menina, eu falei pelo menos 14 horas, né? Na verdade, até 14 horas, pelo amor de Deus. Até Mesmo 14 assim, horas, eu quis dizer. Né, e daí é realmente, porque aí eles tinham que se dividir nesses ensaios, eles ainda estudavam hip hop juntos, enfim. Então era dividido mais ou menos assim. Num turno, eles tinham uma escola de hip hop com professor RM à frente, né, apesar de ter já mais pessoas envolvidas. E durante o dia eles tinham, entre aspas, a escola de dança que com Jimin e J-Hope à frente, né, em que eles treinavam aí exaustivamente esse tempo todo até ficar perfeito. Então, basicamente a vida deles girava em torno disso. E quando chegou em 2013, que foi o ano do debut, isso se intensificou mais ainda. Então foi se preparar para isso, e aí a Big Hit começou a fazer a agenda do debut, né, e eles começaram a organizar melhor também o YouTube e o blog do Bangtan. gente, em que horas essas crianças iam pro colégio? Porque a gente tá falando de meninos de 14, 15 anos também, né, no grupo. Não são os maiores. Eles ainda estudavam ou pararam de estudar? Você sabe que no livro não deixa muito claro? Inclusive, sabe o que eu estava pensando aqui, Reni? Eu acho que eu nem citei. No começo eu falei sobre a dificuldade que tem de encontrar conteúdo e tudo mais, não pela falta, mas pela diversidade imensa, e muitas vezes não fica claro de onde vêm essas informações. Tanto é que tem muita contradição, né? Assim, a gente encontra em uma fonte de um jeito, em outra conta a história de uma forma totalmente diferente, e isso me causava muita dúvida. Então, assim, para eu poder me preparar para a nossa conversa, eu fui atrás de um livro que ele foi lançado em comemoração aos 10 anos do BTS, que foi em 2023, né? O nome do livro é Beyond the Story, que é como se fosse além da história, né? Foi um jornalista coreano que acompanhou eles durante um tempo, pegou depoimentos. Então, o livro ele é contado pelos próprios meninos, através de depoimentos, Legal. e organizado por esse jornalista, sabe? Então, assim, as informações que eu trouxe para cá, a grande maioria do que nós conversamos, eu vi nesse livro, eu li nesse livro. Então, assim, muito possivelmente. Depois a gente joga lá nas redes sociais o nome do livro, porque se alguém mais quiser dar uma lida, ver, né, Uhum, mais detalhado do que a gente está conversando aqui, também pode ir lá uhum. buscar no livro depois. Isso, exatamente. Então, assim, no livro não tem tudo. Até fica aqui um espaço para quem souber mais curiosidades e quiser vir contar para a gente, participar, ampliar mais essas informações, fica à vontade. Eu, particularmente, já vi vídeo dos meninos indo na formatura do ensino médio, se eu não me engano, de Jungkook. E aí, Não. todos eles, assim, caducando Jungkook, olha como ele é fofinho, ele tá terminando a escola. Então, todos eles lá, Jungkook vem falar com eles, ele, não, seus amigos, assim, uma fofura esse vídeo. Mas, assim, não conta os detalhes de como eles se organizavam. Em alguns momentos, fala que Jungkook estava na escola, né?
Quando um deles chegou lá, inclusive não tava Jungkook, tava só os Hyungs, se eu não me engano, Vi. Quando o Vi chegou, tava os 3 Hyungs e Jungkook não tava porque tava na escola. Mas aí não fala mais direitinho sobre os outros, né, que estariam em outras idades, assim, escolares. Essa parte realmente não ficou muito clara, até porque é um livro, se fosse contar tudo, ia ser gigantesco, ia precisar de vários volumes, né? E nesse caso em específico, eles ficam muito focados no que aconteceu nos 10 anos de carreira, tanto antes do debut quanto depois do debut. Então fica em torno mais desse assunto, sabe? Entendo. Mas, nossa, imagina o difícil que deve ter sido. Então, é difícil só estudar, imagina estudar e trabalhar, porque não deixa de ser um trabalho, os treinos, tanto tempo todos os dias, né? Mas E aí, era treino, era dieta, para se preparar mesmo fisicamente, para estar bem, né, nas apresentações, porque o show de debut para um grupo de K-pop tem uma importância muito especial, que eles têm para eles assim, que se depois da primeira apresentação, do debut, eles não conseguirem ter um fandom e continuar sendo acompanhados, é muito propenso ao grupo ter insucesso. uhum, Né, então acho que por isso também esse grande esforço de criar um fandom antes do BTS fazer o debut, né, e por isso que tem o canal no YouTube, por isso que eles fizeram um blog, as interações deles com o pessoal já desde o início, tudo isso por esse motivo. E uma coisa interessante também, que antes do debut, eles começaram lá no canal do YouTube a se apresentar, um por um, começaram a lançar vídeos, primeiro era só RM, e aí depois os outros também foram se apresentando, né. Eu até que fui lá bom, olhar, que legal. eh, eu fui lá olhar nos vídeos antigos e eu vi que depois de RM o primeiro a aparecer no canal foi Suga, depois apareceu Jinjin, tão sério, que ele é bem palhaço, sabe, Rene. E aí lá nos vídeos ele bem novinho, bem sério, se apresentando, falando como era lá a gravação, como era a vida de trainee, enfim. O primeiro vídeo que de mim aparece é dançando, numa sala de ensaio, aí uma música, ele mostrando uma coreografia. Depois aparece JK, J-Hope e por último, Vi. E agora uma curiosidade, você sabia que Vi ficou o tempo todo sem aparecer e ele só foi apresentado ao público 10 dias antes do debut? Botaram ele como uma arma secreta ali, então. Exatamente. Então ele, como ele era lindo e tal, eles acharam que seria um grande ponto, assim, quando ele aparecesse, né, uma novidade. Estava todo mundo pensando que o BTS ia ficar só com 6, e aí faltando 10 dias aparece, assim, Vi, de surpresa. E até os meninos contam que lá no dormitório ele ficava meio triste, porque como os outros já apareciam nos canais, já recebiam carta, já recebiam presente, porque as pessoas Sim. já começaram a se apegar a eles e se comunicar com eles, interagir e tudo mais. E Vi não, porque Vi nunca tinha aparecido. E aí Jimin dizia: "Não, não fica triste, é porque ninguém lhe conhece ainda, você não foi apresentado oficialmente, mas com certeza as pessoas vão gostar de você", e ficavam lá dando força pra ele também, assim, nesse momento. Ai, que bonitinho. Mas eu quero ver esses vídeos antes do próximo capítulo, hein, pra gente poder ver e comentar sobre esses vídeos no capítulo de debut na próxima semana. Sim, com certeza. Só sei que tem uma outra curiosidade que eu vi que eu achei muito interessante. Depois dessa rotina exaustiva, assim, de aperfeiçoamento para ser um grupo de alta performance, inclusive em dança, teve um deles que ensaiou tanto, que soltou a seguinte pérola. Vamos ver se você adivinha quem foi. "Não Tá. quero mais saber de rap, vamos dançar". Espera aí, deixa eu Quem lembrar você quem acha são que os disse essa dançarinos. frase? Hã? Tô tentando lembrar quais são os dançarinos. O Jimin. Eu só vou lhe dar uma resposta, não Ah, foi de mim, mas vamos ai, fazer o seguinte, vamos deixar essa resposta para o próximo episódio? vamos. Vamos ver quem Mas mais vocês está não vão curioso para acreditar, saber não quem vão foi. acreditar. Ai, agora eu fiquei curiosa para saber quem foi que se cansou tanto que jogou o hip hop para fora. Então, ó, depois dessas apresentações de todos os membros e tudo mais, ainda no pré-debut, eles tinham muitas dificuldades, assim, com essa questão da construção do fandom e tal. Tinha muitos comentários maldosos,
pouca interação, né? Apesar de ter já, mas ainda era muito pouco. Tipo, eles tinham um comentário na postagem, passava dias sem ninguém interagir, aí outra pessoa comentava, outras pessoas faziam chacota com o nome, com Bangtan, né? Com essa questão de a prova de balas. Ah, isso aí é mais um grupo e que não vai dar certo e tal. E eles tiveram que ultrapassar todas essas barreiras, assim. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isso, eles investiram primeiro na identidade do grupo, que eles têm uma identidade muito forte, né? A música, assim, com crítica social, retratando a realidade dos jovens da época, é, contando a história deles. Eu acho que uma característica muito forte no BTS é que nas músicas, nos álbuns, eles contam muito sobre os próprios sentimentos, sobre as próprias vivências, sobre a evolução deles. Então, é muito assim interessante como a gente consegue acompanhar isso no decorrer do tempo através das próprias músicas deles. Você vai sentir muito isso quando você começar a ouvir álbum por álbum. Acho que essa nossa caminhada vai ser interessante por isso. O primeiro álbum é totalmente realidade de trainee, de jovem, de adolescente, as incertezas, a pressão que é colocada em cima deles, que nós vemos nos próprios doramas, inclusive. Ai, eu tô louca pra conhecer eles dessa forma. Eu sei que eu já falei antes que eu tenho um carinho muito especial pelos grupos que escrevem e produzem as próprias músicas, né? Como é o X-Love, como é o SKZ, como é o ATEEZ, o Unpacked. Então, escutar eles pelas próprias palavras e ver esse crescimento deles de tiquititos até lá os 30 anos que eles estão agora, ainda jovens, mas até os 30 anos que Uhum. eles estão agora, vai ser bem fascinante, eu acho que vai ser a palavra, né, de ver como eles crescem, como eles mudam, como eles melhoram na produção, na escritura da música. Aí eu tô louca pra chegar nessa parte dele. Sim, e nesse novo álbum que eles vão lançar, nesse mês, que tá todo fã em contagem regressiva, já saiu a tracklist. Os nomes das músicas. Meninas, já tem tanta especulação em cima do que eles vão retratar. Já é possível ver que é uma nova fase, né? Só pelos títulos das músicas Uau! já dá para identificar que é uma nova fase. E assim, eu acho que tá todo mundo ansioso para ver o que eles realmente vão conversar com a gente, né? Através das músicas e tudo. E a contagem tá regressiva total, assim, para todo mundo. E conhecendo desde o início, vendo desde o início, vai aumentando ainda mais a expectativa. Imagina se a gente consegue avançar tanto aqui, que para o próximo comeback, não esse, mas para os próximos, daqui a uns 2 comebacks já vai dar tempo para a gente acompanhar ao vivo. Imagina que legal, porque eu adoro essa parte do fandom, eu adoro essa parte das teorias, de ver o tracklist, estar ali fofocando no Twitter que coisa significa cada coisa. É uma das partes mais divertidas de gostar de K-pop, né? Porque não é só escutar música, mas é criar comunidade. É, exatamente. E aqui a intenção é justamente essa, não de se alongar muito em cada parte, mas de vendo toda a caminhada, né? Agora o pré-debut, no próximo episódio o debut e o primeiro álbum. E aí ver o que aconteceu naquele ano, né, do lançamento do álbum. No episódio seguinte, os próximos. E aí por diante, porque o BTS também tem as eras, né? Tem a era deles adolescentes, aí tem a era depois que eles amadureceram um pouco, e essa nova era que agora eles, depois do serviço militar, em que eles estão mais maduros, adultos, que tem mais, assim, a liberdade de se expressar a respeito de coisas que, inclusive, são tabu. Então vai ser muito interessante, viu, de acompanhar. Ai, tô louca pra poder chegar lá logo. Mas a gente tem que uns 10 anos de álbuns pra ver antes de chegar lá? É, mas vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai conseguir. Indo álbum por álbum. Jenny, só mais uma coisinha. Oi. Falei do livro deles há pouco, né, que eu tô acompanhando. Sabe o que foi que eu Hum, senti enquanto eu lia? Um fala. pouco do sentimento que a gente tem quando tá assistindo um reality show, que é Hum, acompanhar o treinamento, a evolução, de ver o que cada um pensava, como era o perfil. Só que só a parte boa. Porque, como no livro não tem falando sobre a parte triste, que quem são os outros trainees, como foi que saíram, a tristeza que ficava quando cada um ia embora. Então, essa parte que a gente sofre muito enquanto está assistindo muito. reality show, não tinha. Então, só a parte deles, né, crescendo assim e tal.
E eu já estou um pouco mais na frente no livro, mas aí eu nem quero trazer para cá, porque já é depois do debut. Então eu vou deixar para comentar adicionalmente as coisas que eu vi lá por aqui também, quando chegar no momento propício. Agora eu tô curiosa, eu tô louca pra ver. Então, na próxima semana a gente já vai vir preparada para ver o primeiro MV, para escutar o primeiro álbum, para ver se conversar sobre o debut. Se alguém quiser escutar com a gente, pode ir lá nas redes sociais. A gente vai deixar falando que coisas a gente vai ver. A gente também vai deixar as coisas, os links dos vídeos que a gente conversou aqui hoje, como o primeiro vídeo do Jimin que eu vi ele dançando, a audição do Biscoitinho e tudo mais, a gente vai deixando lá para quem quiser ir consumindo a gente. Como a gente conversou, como a gente falou antes, você pode encontrar a gente no Instagram como papodefone.pod, papo de fone tudo junto, ponto pod, no Twitter como papo de fone, em algum momento no TikTok, papo de fone. Ainda tá sem conteúdo lá, mas se vocês quiserem ir seguindo para mais adiante, a gente vê o que a gente coloca lá, vocês já vão seguindo também. Não esqueçam também que aqui no Spotify de botar seguir para vocês serem avisados quando sair os próximos capítulos, para vocês entrarem nessa jornada aqui com a gente. É isso aí. O assunto é infinito, mas por hoje é só. Vamos continuar falando sobre o assunto no próximo episódio. Então, até logo. Beijão para todo mundo que ouviu. Beijão, bye bye. Bye. Mas agora eu tenho um ventilador. Não estou É morrendo. muita fé que a gente tem que ter para conseguir gravar esse pôr de fé. Olha, somos duas adultas, somos ocupadas. As coisas acontecem. Não, mas ó, não vai ter outro dia que vão precisar botar tela no meu quarto. Então, Não, vamos conseguir. Não é possível. vai dar certo, vai dar Vamos lá. certo. Eu não perdi o gancho. Quer que eu continue? Papo de Fone!